Para lidar com as figuras baseadas na tensividade, nós veremos aqui alguns textos. O primeiro deles já serve para duas das figuras. É um fragmento de um soneto de Gregório de Matos, intitulado Soneto a Maria de Povos. O que nós vemos aqui é o final, ou seja, os dois tercetos desse soneto, em que o eu lírico se dirige à sua amada e faz um convite para que ela aproveite a vida ao lado dele. Diz assim: goza. Goza da flor da mocidade que o tempo trata toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Bom, aqui é possível observar que esse eu lírico sugere, convida a amada para que ela aproveite a mocidade, porque o tempo é veloz, o tempo é breve. E para deixar isso mais enfático, ele chega a dizer: não aguardes que a madura idade, que é a velhice, te converta essa flor, essa beleza, em terra. Veja, a madura idade converter a flor, a beleza, em terra é uma maneira mais amena de lidar com uma noção, com um valor que para a nossa cultura é visto como desagradável, como indesejável, que é a própria morte. Em vez de dizer, ó, não aguardes a morte, não fique simplesmente observando a vida, esperando o momento em que a morte chegará, isso é dito de uma maneira mais tênue, mais suave, fazendo com que a tensão provocada pela noção de morte seja aqui reduzida. Essa figura de linguagem, em que as palavras são usadas de um modo a deixar mais amena uma noção desagradável, uma noção grosseira, uma noção repudiável na nossa cultura, é a figura chamada de eufemismo. A primeira das figuras de linguagem aqui que se destacam na lista das baseadas na tensividade. No caso do eufemismo, se diminui a tensão de um conceito desagradável. Existem vários eufemismos para se referir à morte. Em vez de se dizer que a pessoa morreu, se diz que a pessoa não está mais entre nós. É uma maneira mais branda de dizer. Se diz que a pessoa passou dessa para melhor. Uma maneira mais branda de dizer. É um eufemismo. No mesmo trecho do mesmo poema, você vai observar também há um caso de gradação. Onde é que está a gradação? Veja que aqui ao final há uma passagem gradual aqui desse primeiro elemento em terra até esse final em nada. Por que gradual? Porque essa pessoa que um dia, como todas, vai passar dessa para melhor, é transformada primeiro em terra, depois em cinza, que é algo menor que terra, depois em pó, que é ainda menos que cinza, depois apenas sombra, que veja, não é sequer matéria, não é como pó é matéria, como cinza é matéria, é uma lembrança, uma memória vaga, difusa, uma sombra, até que enfim se chega ao nada. Veja que gradualmente se passa de terra a nada, e por essa passagem gradual, a figura de linguagem leva o nome de gradação. Também aqui uma figura baseada na tensividade, seja porque se vai do menos intenso ao mais intenso, e se fosse a ordem contrária, sendo a passagem gradual também, a figura é chamada de gradação. É a segunda da lista. A terceira é a hipérbole, que é a figura associada ao exagero. Como assim exagero? Veja aqui no exemplo da canção Madalena, composta por Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, como não há uma quantidade exagerada, portanto hiperbólica. A canção diz:
Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Tentemos conceber isso aqui. O mar é uma gota comparado ao pranto meu? Literalmente. Esse eu lírico diz que chorou, chorou demais, chorou desesperadamente. Ele conseguiu mensurar, conseguiu medir o quanto ele chorou, sei lá quantos quilômetros cúbicos de lágrimas, e comparou esse choro à quantidade de água que existe no mar. Feita essa comparação, a conclusão dele é que o mar é uma simples gota se comparado ao quanto ele chorou. Por mais que a pessoa tenha sofrido, você há de convir que não é possível chorar a ponto de fazer com que o mar fique semelhante a uma pequena gota. Então, esse exagero que se vê aqui, para intensificar, para de alguma maneira se enfatizar o quanto se sofreu, o quanto se chorou, é o caso da hipérbole. Figura de linguagem que também é explorada para lidar com um grau elevado de tensão. Eufemismo, gradação e hipérbole são as três baseadas na tensividade.